Vamos esperar chegar mais gente aí. Só tem 2 pessoas assistindo aqui. Quem é que vai começar a falar boa noite para mim aí, para eu saber quem é que está assistindo, porque daqui eu só vejo a Márcia aqui. Boa noite, dona Neuza. Feliz em te ver por aqui. Graça e paz, minha linda. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui para fazer uma live hoje para falar de Provérbios 15, mas antes de começar a fazer a live eu queria orar com vocês. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus eu te peço, Senhor. Toma o teu lugar nessa live, Senhor. Conduz as minhas palavras, conduz os meus pensamentos. Abre o coração dos meus irmãos, Senhor, para que eles recebam essa palavra e estejam com os corações disponíveis, dispostos a entender aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai. Que não seja eu a falar, Pai, mas que seja o Senhor a falar através de mim. Me usa segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Entra com a tua mão poderosa, Pai, sobre a vida de todas as pessoas que estão assistindo agora e as que irão assistir ainda, Pai, essa live, que seja mais tarde, que seja amanhã ou em qualquer outro dia, mas que a sua palavra, Pai, chegue com um renovo de vida para todas as pessoas, Senhor, inclusive para mim, Pai. Que essa palavra, Pai, traga revelação, traga refrigério, traga conforto aos corações, Pai. Ô Santo Deus, me usa, Pai, me usa segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que nenhum dos meus irmãos, Pai, saia daqui sem entender o propósito da tua palavra nessa noite, Pai. Ô Santo Deus, enche todos os espíritos, transforma todos os corações, Pai. Inunda todas as casas, Pai, com o teu amor infinito, Pai, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai. Me dá capacidade, Pai, me dá sabedoria, para levar para o meu irmão aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma o teu lugar nessa live, Pai. Seja o Senhor a conduzir essa live. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço desde já, Pai. Amém. Bom, eu vou começar a fazer como eu sempre faço, a terceira live que eu estou fazendo, e eu queria fazer da mesma maneira. Primeiro a gente lê todo o capítulo 15 de Provérbios, e aí eu separei algumas coisas para que a gente possa
tratar do assunto, né? Aquilo que mais me chamou a atenção nesse livro de Provérbios 15. Tá bom? Vamos lá? Provérbio 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. A severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração do bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Bom, boa noite, irmão Jefferson. Seja bem-vindo.
Muito feliz de te ver por aqui. Deus te abençoe e que as palavras do Senhor consigam entrar no seu coração. Bom, como a gente viu aqui, pelo menos para mim, a maior parte desse capítulo 15 de Provérbios trata de repreensão, trata de, como todo provérbio, todo livro de Provérbios, trata da repreensão, da obediência, da sabedoria. E aqui ele trata da sabedoria que é passada de pai para filho. Primeiro versículo que me chamou a atenção aqui é o versículo 2, quando diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama insensatez. Irmãos, quantas vezes eu e você, a gente já não se pegou proferindo palavras, estando irado, estando alterado, estando fora do seu controle, fora do seu normal, fora do seu natural. Eu já fiz várias vezes isso. De repente, no calor da ira, no calor da emoção, no calor da sensação, simplesmente disparar a metralhadora, começar a falar, e depois você falar, caramba, eu errei. E aí eu posso falar para vocês, é pior você, depois de ter dito um monte de coisa que feriu um monte de gente, você ter que reconhecer o teu erro e pedir desculpas. E aí, eu falo para vocês, hoje, eu tenho procurado refrear um pouco mais a minha língua, pensar um pouco mais antes de falar, exatamente para isso, para evitar que eu fira alguém e depois eu tenha que pedir desculpas. Porque depois de lançada a palavra, por mais que você peça desculpas, você já feriu essa pessoa. Aquela ferida vai ficar ali. Ela vai cicatrizar, mas ela vai ficar ali. Então, a gente tem de pensar um pouco, sim, antes de falar, antes de magoar as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente pode até tentar consertar, mas a gente não conserta. É muito difícil. Que essa palavra do Senhor venha trazer para a gente um ensinamento de que, em vez de a gente contar até 10, como o mundo diz, a gente dizer assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ele simplesmente sairia disparando a metralhadora dele, falando para todo mundo o que vem na telha e está tudo certo? Ou ele ia parar para pensar e depois responder? Então que a gente atente para esse detalhe de não deixar que no calor da ira a gente fale aquilo que vem, porque a gente pode machucar as pessoas e ficar mais difícil consertar depois. Dando seguimento aqui, um outro versículo que chamou a minha atenção também, é no versículo 5, que diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Por que ele trata aqui de um insensato fazendo pouco caso da disciplina que o pai está lhe dando? Quantas famílias a gente não conhece que a gente vê pai discutindo com filho discutindo com o pai querendo que o filho querendo que o pai obedeça o filho, a casa que ninguém manda, ninguém obedece, que é uma verdadeira bagunça. Desse lar, ele foi criado foi edificado fora dos caminhos do Senhor. E aí todo mundo grita,
E ninguém tem razão nessa casa. Todo mundo quer ter razão e ninguém tem razão. E aí quando o pai tenta, tardiamente, dar educação para os filhos, na maioria das vezes ele não consegue. Porque ele não foi de bom exemplo para o filho dele, para os filhos, ele não foi de bom exemplo para a esposa, e quando ele tenta corrigir a esposa, os filhos, ele não tem mais argumentos. Ele não tem mais argumento nenhum. Porque quando ele podia mostrar para os filhos e para alguém a correção, essas pessoas não ouviram. E aí ele não conseguiu passar para os filhos, para a esposa, o caminho que eles deveriam seguir. E normalmente quando isso acontece é porque ele também não teve o ensinamento, não teve a correção que o pai dele deveria ter dado para ele. Ou os pais até tentaram dar e ele foi insensato, como está dizendo aqui no versículo 5, e ele não obteve a sabedoria, não obteve o ensinamento. E aí é claro que a família dele não vai ser bem instruída, assim como ele não foi. E aí, irmãos, de verdade, é muito difícil você, nos dias de hoje, você tentar conduzir a sua família de forma correta, de forma cristã, sem que você tenha tido base, sem que você tenha base, sem que você tenha um mínimo de conhecimento da palavra, e você tentar passar isso para as pessoas que estão à sua volta, sem que você também tenha base. Então, se você está começando agora nos caminhos do Senhor, ou se você estava desviado dos caminhos do Senhor, se você não conhece a palavra do Senhor, não seja insensato. Procure dar ouvidos a quem está tentando te trazer o mínimo possível de conhecimento da palavra do Senhor, para que você faça da palavra do Senhor o alicerce da sua vida, o alicerce da sua casa. E não eu garanto. Não sou eu quem garanto. A palavra do Senhor diz que aquele que obedece aos meus mandamentos terá vida longa na terra. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra do Senhor. Mas eu falo para vocês, a partir do momento em que eu comecei a ter contato com a palavra do Senhor, que eu comecei a me esmerar na palavra do Senhor, não sou eu quem diz, as pessoas que estão à minha volta que dizem, eu mudei. Eu estou muito longe de ser aquele ser humano perfeito. Talvez não chegue nessa perfeição, mas eu busco. A cada momento eu tenho buscado essa perfeição, tenho buscado correção, tenho buscado sabedoria, baseado na palavra do Senhor. É ela quem me guia. Ela é a luz dos meus pés. É ela que me encaminha. E todos os dias eu tenho buscado a palavra do Senhor, eu tenho buscado me fortalecer e me guiar pela palavra do Senhor. E eu falo para vocês, irmão, sem medo nenhum de errar, é muito melhor. É muito melhor com a palavra do Senhor. Tá? Então, se você puder, abre mão de qualquer tempo que você tiver, para se debruçar diante da palavra do Senhor, fale da palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, porque ela é a melhor correção que alguém pode ter na vida, é a palavra do Senhor. No versículo 6, continuando aqui, diz assim, a casa do justo contém grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhes trazem inquietação. Quantos de nós não errou, irmãos? Fazendo aquele negócio obscuro, aquele negócio ilegal, propina, um acerto com o guarda de trânsito, um dinheirinho por fora para um comprador, sonegar uma nota fiscal,
comprar uma peça para um carro sem nota fiscal, num desmanche, comprar um pneu usadinho porque é mais barato. Isso é coisa de ímpio. Eu fiz muito isso. A minha vida não foi para frente, não. Eu tive oportunidades de fazer essas coisas, de ímpio, de oferecer propina, bola para comprador, de tentar subornar a guarda de trânsito, de tentar furar fila. Irmãos, não dá futuro, não. O Senhor não se agrada dessas coisas. Com que moral eu vou chegar na minha casa, para os meus filhos, para minha neta, e tentar passar a correção para eles, se eu não fui correto? Como fazer isso? E o Senhor não se agrada dessas coisas. O Senhor fica muito triste quando Ele passa os ensinamentos para os filhos dele. Os filhos dele têm capacidade de ouvir e de entender aquilo que ele está passando, mas mesmo assim os filhos resolvem desobedecer, se desviar do caminho do Senhor. Esse livro de Provérbios, ele fala aqui várias vezes da insensatez, da fuga da repreensão, do insensato que não quer ouvir. Mas ele fala também do filho sábio. Ele fala da busca da justiça. Ele fala da recompensa que o justo tem. Irmãos, eu falo para vocês, é muito melhor a recompensa da justiça. É mais fácil? Não é, não. Não é mais fácil, não. Enquanto não se tem a maturidade de que tanto a Simone fala, a pastora Simone fala, de a gente deixar de tomar o leitinho e começar a comer carne, comer mais substância, não é fácil, não. É muito difícil para quem não tem o entendimento da palavra, para quem, como disse a professora Esther, não conhece o que é escatologia, para quem não sabe para onde a gente vai depois dessa vida aqui na Terra, é difícil. Mas quando a gente conhece os caminhos do Senhor, a justiça de Deus, quando a gente tem entendimento do que é o caráter de Deus, que está dentro de nós, aí fica mais fácil. Porque você tem a exata noção daquilo que vai acontecer com você quando você decide andar nos caminhos do Senhor. Porque isso é uma decisão sua. Deus não vai tomar essa decisão por você. Ele te mostra o caminho, ele te dá a direção e ele te orienta segundo a palavra dele aqui. Agora, a decisão é sua. E quando você opta por andar nos caminhos do Senhor, irmãos, eu falo, no começo é difícil. É muito difícil. Mas o galardão, como disse a professora Esther, é muito grande. E é em busca disso que eu estou, do meu galardão. Eu estou em busca da justiça, eu estou em busca do meu galardão, e eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Na palavra. Vamos lá, dando sequência. Outro versículo que me chamou a atenção aqui é o versículo 13, que diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado
oprime o espírito. Domingo eu estava falando disso aqui. E eu de verdade, eu não tinha lido ainda para fazer essa live, eu não tinha lido esse livro de Provérbios para fazer a live. E eu domingo conversei bastante sobre esse versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Irmãos, quando a gente está com o coração transbordando de alegria, os olhos saltam do rosto de alegria. É fácil você extrair um sorriso, é fácil você ver os olhos brilhando, porque você está externando exatamente aquilo que tem dentro do seu coração. Agora, quando você tem, como é que é o termo? Quando você não tem contentamento, a pastora Simone deve estar me ouvindo, né? Quando você não tem contentamento, é mais difícil você externar isso, porque gera uma série de sensações, uma porção de sensações, e aí você vai externando só aquilo que tem dentro do teu coração. E quando você percebe, você está passando uma sensação de angústia, de tristeza, de dor, de descontentamento, por vezes de aflição, e às vezes você nem percebe aquilo que você está externando. Mas as pessoas que estão à sua volta, que têm uma sensibilidade um pouco melhor, um pouco mais apurada, mais aguçada, essas pessoas percebem. Por menos que essas pessoas convivam com você no dia a dia, que não tenha um dia a dia tão atuante perto de você, essas pessoas te conhecem. Você acha que não, mas essas pessoas te conhecem. E graças a Deus pela sensibilidade dessas pessoas, porque essas pessoas são direcionadas pelo Espírito Santo e elas tentam, o Espírito Santo tenta te dar aquele chacoalhão para você acordar. Ô, acorda aí, o que você está fazendo da vida? O que está acontecendo com a tua vida? Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, porque você não está externando aquilo que você é. E nós temos a alegria do Senhor dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A justiça do Senhor é o nosso galardão. Então, irmãos, por vezes a gente se pega tão envolvido com as coisas deste mundo, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus para a vida da gente. A gente acaba se apegando só às coisas desse mundo e a gente vai ficando meio que cabisbaixo, meio triste. Já não é com tanta facilidade que você externa um sorriso, que você dá um abraço gostoso, ainda mais nesses tempos de pandemia, que você pode se sentir abraçado, se sentir acolhido por uma pessoa querida, por um ente querido seu. E aí você vai se tornando essa pessoa amarga, sem perceber. E quando você for ver, você se afastou dos seus amigos, porque você acha que os seus amigos estão de cara virada com você, que os seus amigos
não te recebem da mesma maneira, que os seus amigos não ligam mais para você, que os seus amigos não vão te visitar. Mas você que eu digo, você, eu, nós criamos essas barreiras e nós impedimos que essas pessoas cheguem até nós. E a gente precisa ficar muito atento com essas coisas e ficar atento com os alertas que a gente vai recebendo para a gente não cair nessa armadilha do diabo, de a gente viver oprimido, de a gente viver cercado de sensações que não nos deixam transmitir a alegria que a gente tem dentro da gente. Porque a gente tem essa alegria. Nós somos alegres, nós somos felizes. E a gente precisa ficar atento com essas situações para que a gente consiga externar o brilho de Jesus que tem dentro de nós. A gente precisa fazer isso. Então, é mais o Espírito Santo falando comigo, e eu acredito que com alguns irmãos aí também, que me chamou a atenção este versículo. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Vamos tentar? Vamos ler de novo. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu não quero oprimir o meu espírito. Eu quero que o meu espírito transborde de alegria. E se eu conseguir fazer isso, todas as pessoas que estão à minha volta, que convivem comigo, vão ser contagiadas com a minha alegria, com a alegria do meu espírito. Paz do Senhor, Marcele, seja bem-vinda. Então, eu quero contagiar todas as pessoas que estão à minha volta com a alegria do Senhor. Outro versículo que me chamou a atenção é o versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E continua. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Meus irmãos, tem muito mais sabedoria nesses dois versículos aqui do que talvez no livro de Provérbios inteirinho. O pouco com o Senhor, ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Outro dia a pastora Simone estava fazendo uma pregação também, e ela estava falando disso também. Quantos ricos, milionários, bilionários, multimilionários não existem no mundo que o dinheiro deles pode comprar tudo, literalmente tudo. E os caras não têm um minuto sequer de paz, de alegria, de gozo junto com a família. Como eu estava falando com a Márcia outro dia, a gente estava no sofá em casa, assistindo televisão ou lendo um livro, não lembro, que a gente estava tomando sorvete. E eu falei para ela assim, isso aqui, como diz o nosso pastor Daniel, isso é prosperidade. Eu sentado do lado da minha esposa, vivendo a paz dentro do meu lar, tomando um sorvete. E às vezes os caras têm dinheiro para estar nos melhores restaurantes do mundo, mas estão em casa, ou estão nesse restaurante, o melhor restaurante do mundo, talvez com a pessoa que eles amam ou não, talvez pagaram para ter uma companhia, e não tem paz. Quantas pessoas não têm espalhada pelo mundo que vivem numa oca, numa maloca,
num barraco. Para quem não sabe, maloca é uma vila de índios dentro da tribo. Isso é uma maloca. E essas pessoas vivem felizes. Pega quando mostra algum documentário aí que fala do pessoal que mostra as crianças da África. Você dá qualquer coisa para elas, elas estão sorrindo, porque para elas aquilo é o suficiente. Elas têm paz de espírito. Elas podem não ter dinheiro, podem não ter casa, podem não ter uma boa roupa para vestir, pode não ter uma boa cama para dormir, pode até não ter uma boa refeição para fazer, se é que tem refeição, mas eles têm alegria, eles têm paz. Irmãos, não tem dinheiro no mundo que compre a paz. A paz que tem dentro de você, dentro de mim, a paz que excede todo conhecimento. É a paz do Senhor Jesus que está dentro de nós. Essa ninguém rouba. Essa é inegociável. Não é com dinheiro que se compra essa paz. Não tem dinheiro no mundo que compre essa paz. Então, a gente tem que valorizar as coisas mais simples da vida, porque nas coisas mais simples da vida é que você consegue extrair a maior quantidade de felicidade. A felicidade propriamente dita não é ser feliz, é estar feliz. Aquele momento vai te trazer felicidade. Você estar em qualquer lugar do mundo, mas com quem você gostaria de estar, às vezes até sozinho, mas com quem você gostaria de estar, desfrutando da sua paz. Eu estava comentando com o Daniel outro dia, que quando eu morava em Sorocaba, e claro, o mar se afastou muito de Sorocaba, e azar do mar, né? Ou azar de Sorocaba? Azar de Sorocaba, né? O mar é muito longe de Sorocaba. E eu gosto muito de estar, não de entrar no mar, mas de estar na beira da praia. A Márcia também. E como a gente não tinha a oportunidade de ir até a praia, a gente, não raramente, domingo à tarde, a gente colocava 2 cadeirinhas de praia no carro, ia no Paço Municipal de Sorocaba, tem um lago muito grande lá, bastante carpa, tilápia, bagre, tem bastante peixe lá. E a gente passava as tardes de domingo, até o sol ir embora, a gente ficava jogando pão seco para os peixes. E aí eu ia ler um livro, ela ia ler um livro, às vezes cochilava na beira do lago. Eu falo para vocês, era tão bom que já se passaram mais de 20 anos e eu não consigo esquecer disso. E eu tenho certeza que a Márcia também não. E tem muitas situações que a gente viveu, que a gente foi passear, e a gente teve em lugares bons, com dinheiro, e talvez a gente não lembre. Porque talvez não tenha sido bom. Não tão bom quanto ir a um lago numa tarde de domingo, desfrutar de uma tarde de domingo, diante da natureza que o Senhor criou para nós, simplesmente jogando pão para os peixes na beira de um lago. Transporta isso para uma criança, pega uma criança e leva para a beira de um lago e dá um pedacinho de pão para ela jogar para os peixinhos. Olha no rosto dessa criança e vê quanta alegria ela vai transbordar de conseguir jogar pão para um peixe. É uma coisa muito simples, né? Mas, irmãos, você tem a paz do Senhor dentro de você. Você tem alegria dentro do Senhor. De repente você tem um carro que custa 8 milhões de reais, você tem uma casa que custa 50 milhões de reais,
e você não tem paz. E você daria tudo o que você tem para sentir dentro de você a paz. A paz do Senhor. A paz que excede todo o conhecimento. A paz que dinheiro nenhum do mundo compra. Essa paz que só vai conhecer aquele que já aceitou Jesus, que reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que aceitou e que reconheceu que sem Jesus ele não vai a lugar nenhum. Quem não conhece Jesus não entende o que eu estou falando. Quem não conhece Jesus não sabe do que é ter paz de espírito. Quem não conhece Jesus vai procurar ter paz fumando um cigarro de maconha, cheirando cocaína, tomando bebida alcoólica, se prostituindo. Vazio, é um eterno vazio a vida da pessoa. Quem conhece Jesus, quem tem a paz de Jesus, consegue ouvir o barulho do silêncio. É profundo isso. O barulho do silêncio a pessoa consegue ouvir. Porque ela se isola de tal maneira do mundo que está à volta de todo o turbilhão de problemas que tem à volta dela, e ela consegue ouvir o barulho do silêncio. E é muito legal isso, é muito bom. Eu principalmente falando isso porque eu tenho uma certa dificuldade de ouvir. Quem me conhece sabe que eu tenho. Mas vamos lá. Dá sequência aqui, senão vai dar 2 horas aqui. Eu estou falando aqui, eu estou no versículo 16 ainda. 17, né? E já tem nego querendo me bater aí, né? No versículo 19 também me chama a atenção aqui, irmãos, que diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O que quer dizer aqui, irmãos? Alguém aí já experimentou pedir para uma pessoa que não está com vontade nenhuma de fazer nada, e você de repente acorda de manhã cheio de gás e fala assim, bom, acho que eu vou pintar esse cômodo aqui. Aí você fala para o amigo que está do lado, oh, vamos pintar esse cômodo junto comigo? Ah, não estou muito afim. Não, pô, me ajuda aí, vamos lá, vamos pintar esse quarto comigo. E aí, de tanto você insistir, essa pessoa vai te ajudar. Meu irmão, eu garanto para você que era melhor fazer sozinho. Porque você vai pedir para o cara pegar a tinta, a lata de tinta está do lado dele, mas ele fala que está longe. Você vai pedir o rolo para pintar, ele vai falar que o rolo não está bom. Ele vai te dar o rolo com água em vez de te dar o rolo seco. Você pede para ele te ajudar a lixar a parede, ele não vai lixar. Rapaz, eu falo para vocês, é melhor fazer sozinho. Porque o cara, a pessoa quando não está afim, o preguiçoso, ele vai pôr empecilho em tudo. Literalmente tudo que você for fazer. Agora, transporta isso para uma pessoa que está na mesma pegada que você. Uma pessoa que acordou disposto, falou, bom, eu vou lavar essa louça aqui, eu vou lavar a cozinha, eu vou limpar a casa, eu vou fazer tudo, sem que você nem abra, nem vire os olhos para essa pessoa já está pegando o rodo, vassoura e está te ajudando. Não vai ter peso para ninguém. Agora, o preguiçoso, meu amigo, o preguiçoso é como diz uma piada de baiano aí, se ele souber que ele está deitado na rede, se ele souber que está indo uma cobra picar ele, ele pede para a mãe matar a cobra porque não vai levantar para matar a cobra. Então, irmãos, fiquem atentos com a preguiça. A preguiça mata. Mata você que é preguiçoso e mata de raiva quem está do teu lado. Porque é impossível você viver
ao lado de um preguiçoso. Agora, por outro lado, a satisfação é muito grande de você estar do lado de pessoas que você não precisa pedir para fazer as coisas. A pessoa está acompanhando tudo que você está fazendo e ela está do lado te auxiliando. E você percebe que não tem peso para essa pessoa. E a pessoa, como uma pessoa me falou uma vez, eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar do jeito que você se sinta ajudado. Não do jeito que eu quero te ajudar. Do jeito que eu quero te ajudar pode não ser o suficiente para você. Então, me fala o que você precisa aqui, e aí eu vou te ajudar do jeito que você quer, do jeito que você precisa ser ajudado. Esse não é preguiçoso. Esse é uma pessoa que está ali, disposta a te ajudar. Sem que você tenha que piscar os olhos para pedir ajuda. Você já determinou aquilo que você precisa fazer e dentro das possibilidades dessa pessoa, ela vai te ajudar. Você não precisa pedir nada. Este, literalmente, não é preguiçoso. Fica a dica. Mais um outro versículo aqui, irmãos, eu preciso ser mais breve, porque senão vai dar 2 horas aqui. É o versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Nas horas em que você se vê sozinho, se vê angustiado, se vê numa situação em que você literalmente não sabe o que fazer, e Deus vai movimentando as coisas, mexendo com o universo ao teu favor, e as pessoas se movimentam na sua direção, entendem o momento que você está passando, e te abraça. Te abraça e sem que você às vezes tenha dito absolutamente nada, e é claro que eu estou falando do Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai extraindo de você aquilo que está te afligindo, aquilo que está te incomodando, e ela traz exatamente o conselho que, embora você não tenha pedido, ela te traz esse conselho. E como é bom esse conselho. Como revigora o coração, como te dá um combustível novo para você falar, eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que continuar remando, porque se eu parar de remar, eu vou ser engolido pela cascata. E o meu barco vai cair lá embaixo. É muito bom. É muito bom. Um conselho na hora certa. E a hora certa não é a sua hora, não é a minha hora. É a hora que Deus determina para que essa pessoa vá ao seu encontro, para que seja criada uma situação para que a hora certa aconteça. A hora é de Deus. Não é a sua hora, não é a minha hora. É a hora que Deus entende como sendo a melhor hora. Essa é a hora certa. E você pode ter certeza que, embora você tenha sentido que você precisava desse conselho 2 meses atrás, se Deus mandou hoje é porque hoje era a hora certa. É no tempo de Deus. E o conselho vem. Só um minutinho, irmãos.
Desculpe. Dando sequência aqui, falando ainda da alegria do coração. No versículo 30, diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Irmãos, isso aqui penetrou nos meus ossos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Como é bom você receber boas notícias, né? Quando você sabe que, de repente, uma pessoa que estava acamada, paz Alê, paz Letícia, quando você sabe que uma pessoa, mesmo que você não tenha tanta intimidade com essa pessoa, que você não tenha um convívio diário com essa pessoa estava acamada, estava passando por algum problema, alguma dificuldade, e você recebe a notícia de que essa pessoa se recuperou, que essa pessoa conseguiu um emprego. É muito bom, é muito revigorante. Quando, de repente, você está diante de uma situação em que você simplesmente não vê saída. E aí você dobra o seu joelho, você ora, e o Senhor ouve a sua oração, só que você não sabe ainda que Ele já ouviu a sua oração. A tua petição já foi aceita e já foi deferida nos céus. Só que você não sabe ainda. Você não viveu o retorno da sua petição, mas ela já está a caminho. E aí, naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade, de opressão, como a gente leu aqui anteriormente, na hora do Senhor, no tempo do Senhor, você recebe a notícia boa. O Alê já viveu essa situação, né, Alê? Com o Felipe e com outras situações também. Eu já vivi. E eu acredito aqui que todo mundo já tenha vivido essa situação de repente, no momento de muita dificuldade, você receber uma notícia boa. Às vezes eu me pego, a Márcia costuma me cobrar muito isso. Liga para o pastor. Fala para o pastor que aconteceu isso. Fala para o pastor que aconteceu aquilo. Porque a gente sabe que não é fácil ser pastor, pastorear tantas ovelhas, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu problema, cada um com os seus momentos de tensão, de opressão. E caramba, quando a gente tem uma notícia boa, a gente tem que espalhar essa notícia boa para contagiar as pessoas também. Porque você não pode reter isso com você, deixar guardado para você. Quando você não está bem, você externa, você procura ajuda. Então, quando você tiver uma notícia boa, quando você estiver alegre, procura passar isso para as pessoas também. Eu te garanto que quem receber a notícia vai gostar muito. De repente, essa pessoa nem estava sabendo que você estava com um problema, que houve essa notícia boa, houve esse retorno, mas o fato de saber que você recebeu uma notícia boa vai alegrar o coração dela também. De repente, essa alegria, essa notícia boa que você está transmitindo para essa pessoa, pode ser um testemunho. Pode fazer com que essa pessoa reveja alguns conceitos dela. Então, não retenha a notícia boa. Quando você receber essa notícia boa, passa para frente. O mais rápido que você puder, passa para frente. Para o maior número de pessoas possível. Porque assim como ela foi boa para você, ela pode ser boa para outras pessoas também. Tá bom? Eu parei no 30. Vamos encerrar?
Vamos no 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu não vou me lembrar agora, mas é em Provérbios, e diz assim: o princípio da queda é a soberba, ou a soberba antecede a queda. E aí, eu lembrei disso aqui, desse versículo. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 18:12. A ajuda dos universitários está me dizendo aqui que é Provérbios 18:2. 12. Tá? Que diz que a queda ela é antecedida, ou a soberba antecede a queda. E aqui diz, a humildade antecede a honra. E o maior humilde, no meu conceito, o maior humilde é aquele que não fica falando que é humilde. Porque esse que fica falando toda hora que é humilde, na verdade, ele está com a soberba muito alta. Então deixa que as pessoas ao seu lado digam a seu respeito se você é humilde, se você não é humilde, se você é prepotente ou se você não é prepotente. Não faça juízo de você mesmo. Deixa que as pessoas façam juízo de você mesmo. Mas outra coisa que eu queria dizer a respeito desse versículo é: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Como eu disse lá no início, quando eu comecei a ler o primeiro versículo, eu disse: quando a gente se permite ouvir a palavra do Senhor, debruçar sobre a palavra do Senhor, se dedicar a aprender a palavra do Senhor, a gente está obtendo sabedoria. Quando a gente tem a sabedoria baseada na palavra do Senhor, irmãos, não existe nada nem ninguém no mundo que consiga nos deter. Não existe. Porque essa sabedoria ela não vem de nós. Ela é do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o general dos generais, aquele que todas as guerras que ele entrou, ele venceu. Ele não perdeu nenhuma. Será que ele tem sabedoria? Ele pediu ajuda de alguém para criar tudo que existe no mundo? Ou ele disse, haja e ouve? Tem algum sábio que ajudou ao nosso Deus? Ele pediu a algum engenheiro para mostrar para ele como é que ele faria para deter as águas no mar? Ele perguntou para algum astrofísico como ele faria para manter uma estrela no céu? Ele perguntou para alguém como é que ele faria para deter o calor do sol lá naquela distância? Ele perguntou para algum engenheiro qual a inclinação correta do eixo da Terra ele deveria colocar para que a gente vivesse bem aqui? Ele perguntou para alguém qual a quantidade de oxigênio teria que existir no nosso sangue para que a gente tivesse vida com qualidade? Ele não perguntou para ninguém, irmãos. Ele é o Criador de tudo. De todas as coisas que existem no mundo. Tudo. Ele criou. Ele é o Criador da sabedoria. Ele é a sabedoria. Se Ele é a sabedoria, eu tenho que estar diante da palavra dEle. Eu tenho que me esmerar em conhecer a palavra dEle. Ela é a sabedoria, é essa sabedoria que eu quero. E é aqui que eu encerro
vamos nos esmerar em buscar a sabedoria do Senhor. Era o que eu tinha para hoje, irmãos. Deus abençoe grandemente todos vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a ouvir essa live. Há aqueles que vão ouvir ainda, que o Senhor fale grandemente com vocês. Que Deus guarde, proteja todos vocês, todos. Que a palavra do Senhor consiga penetrar no mais íntimo dos corações de vocês. E que vocês façam bom uso da palavra do Senhor. Deus abençoe. Amo todos vocês, estou com saudade de todos vocês. Um beijo no coração de todos.